Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, estamos com o Evangelho de hoje, a continuidade da caminhada dos discípulos, tão conhecido por nós, dos discípulos de Emaús, Lucas 24. Quando nos deparamos com esse texto, vimos os discípulos saindo do lugar da consolação, do lugar do encontro, do lugar onde serão consolados e foram consolados muitas vezes pelo Senhor. Mas o medo, o desespero e a decepção é o que vem aparecer neste momento. Os discípulos, ao ver o Senhor, o Mestre, aqueles que lhes deixaram tudo, acabar no morte de cruz. Nesse caminhar, então é aquecido o coração deles. O Senhor que vai de encontro para consolar mais uma vez o seu povo. E consolar os discípulos que não entenderam realmente as Escrituras, não compreenderam aquilo que ele tanto pregava, para que então seguisse os passos dele dali em diante. Jesus, quando então se coloca no meio dos discípulos, como ouvimos hoje, mais uma vez vem dizer o Shalom, a paz esteja convosco. Através dessa paz, Jesus deseja animar, dar ânimo aos discípulos, em meio ao medo, ao desespero, à insegurança que muitas vezes possuem. Os discípulos ficaram como que agitados. A mesma agitação que muitas vezes acontece conosco. Que há mais de um ano estamos no contexto da pandemia. Essa agitação, essa ansiedade, é a palavra que muitas vezes colocamos. Preciso tomar remédio para a ansiedade. A ansiedade em relação às coisas, às pessoas, às situações. A ansiedade, a psicologia vai nos dizer, podemos tomar duas atitudes. A primeira atitude é aquela de pessoa estourada. A pessoa ansiosa é aquela que também é estourada. Onde então uma pequena coisinha se transforma numa bomba de Hiroshima e Nagasaki na sua vida. Onde então se estoura com tudo. Se o passarinho vem na porta de casa, já estoura por causa do passarinho. Se dá uma olhadinha diferente, nossa, já se estoura em meio à ansiedade, em meio a essa agitação, essa situação de insegurança que vai lhe causando. A outra pessoa que em meio à ansiedade é aquela pessoa que guarda tudo para si. Vai guardando. Aí surgem então as doenças psicossomáticas, onde vai estourando feridas no corpo, na cabeça, irritações até mesmo nasais, em que impede até mesmo e coloca-se outras tantas coisas na cabeça, e até enfermidades. A ansiedade presente hoje também foi uma certa ansiedade, repito, uma certa ansiedade, que pairou também sobre os discípulos, de decepção, mas também de alegria ao mesmo tempo de ver o Senhor ressuscitado, que não era um fantasma, mas que era o Deus vivo e verdadeiro, no meio daquela comunidade reunida. Como também hoje nessa comunidade reunida, o Cristo ressuscitado, que é luz, que vem trazer o Shalom a cada um de nós, que vem trazer a paz a cada um de nós e aos nossos corações. Mas muitas vezes a ansiedade nos impede de ver e contemplar o Senhor. Iremos olhar para apenas o Cristo fantasma. Como ele mesmo nega no Evangelho, não sou um fantasma. Iremos olhar para uma miragem de Deus, uma miragem das situações que vivemos. Viveremos então numa ansiedade também de negativismo, pois é isso que ela nos coloca.
vivemos onde tudo não dá certo. Tudo dá errado. Nada dará certo. Se não for nessa situação, desse jeito. A pandemia, muitas vezes nós colocamos culpa nela para não mudarmos, não sermos diferentes. E aí surge então essa situação do negativismo presente na sociedade e na comunidade. Não vou fazer isso porque há medo da pandemia. Mas pode ser mudado o jeito de agir. Pode ser mudado o jeito de falar. Pode ser mudado o jeito de ser Cristo ressuscitado no meio de nós. Onde muitas vezes a própria ansiedade nos impede de ser o Cristo ressuscitado. E ver o Cristo ressuscitado presente. O Senhor ressuscitado é o Senhor da alegria. O Senhor ressuscitado é o Senhor que nos mostra o bem viver daqui para frente. O bem viver que nós precisamos colocar a nós como comunidade. O bem viver em que precisamos experimentar em nós o Senhor e ser esse grande reflexo dele. Um reflexo vivo e verdadeiro de Deus em meio a tantas agitações, a tantos medos na sociedade. Será que muitas vezes não precisamos, irmãos e irmãs, experimentar o Cristo ressuscitado dobrando os joelhos para rezar? Será que nós não precisamos experimentar o Cristo ressuscitado quando eu tiro um pouquinho de casa e dou àquele que é mais pobre do que eu? Para que não falte em sua boca, em sua casa, a refeição? Será que também nós não podemos experimentar o Cristo ressuscitado, levando a esperança aos enfermos? Com a pandemia, quarentena, isolamento, não podemos chegar tão perto, pela nossa própria segurança. Mas que através dessa live de muitos irmãos e irmãs nossos que estão assistindo a missa no dia de hoje, que estão no isolamento de suas casas, o Cristo ressuscitado esteja ao lado de sua enfermidade. Esteja ao lado do medo que muitas coisas passam pela cabeça. Mas que o Cristo ressuscitado também esteja no lar, como o da Suelen e sua família, o Ciro está aqui hoje, onde nós rezamos com muita fé, como comunidade, para que saia do hospital e a cura venha acontecer em sua casa. Ser sinais da ressurreição em meio aos desesperos. Ser sinais da ressurreição e não fantasmas do ódio que muitas vezes somos. Antes de levar a alegria, levamos a tristeza. Antes de levar a comunhão, levamos a desunião. Pelas nossas atitudes e pela nossa própria língua. E olha, a língua mata. Isso é um pecado que precisa ser dito na confissão. O pecado da morte pela língua. E muitas vezes não reconhecemos e fazemos. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de ser como o Senhor ressuscitado. Nos coloquemos no meio da sociedade, da comunidade, das famílias, para dizer a elas que Cristo vive e está presente no meio de nós. Rezemos.